Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa videoaula da semana 11 falando sobre biodiversidade e sustentabilidade. Bom, a biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos existentes em determinado lugar ou no planeta como um todo. E isso inclui praticamente todos os ecossistemas, sejam eles aquáticos ou terrestres, por exemplo. Tá? Hoje em dia, o grande problema são os danos causados a essa biodiversidade e muitos deles são intensificados por atividades humanas. Quais são um desses fatores? Primeiro, a destruição dos ambientes naturais, como, por exemplo, florestas e campos, que são retirados, são destruídos para a construção de estradas, de cidades, de fábricas, e isso tem levado a uma grande perda de animais nativos. A exploração dos recursos naturais, como, por exemplo, a atividade de extração de madeira e de minérios. Então, essas atividades, elas levam ao desmatamento, à erosão do solo, à morte de animais nativos e à poluição da água, tá? E isso, consequentemente, leva a uma perda da biodiversidade. O aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura da atmosfera e dos oceanos, né, que intensificam o efeito estufa. E essas atividades elas são ocasionadas por ação humana, através das queimadas e da queima de combustíveis fósseis. Tá? Além da exploração comercial excessiva, como, por exemplo, a caça e a pesca, que ocorrem de forma indiscriminada, além da poluição da água, a poluição do solo, a poluição do ar, e a introdução de espécies invasoras. O que é isso? É quando uma espécie ela vem de uma outra região e ela é introduzida numa região no qual ela não existia, por exemplo, seres dessas espécies anteriormente. Então, ao chegar numa nova região, essas espécies invasoras, elas não têm um predador nativo. Consequentemente, elas conseguem se reproduzir de forma indiscriminada, né? E acabam competindo com as espécies nativas por território, por alimento e causando, consequentemente, um grande dano à biodiversidade. Tá? É o que ocorreu, por exemplo, com os mexilhões dourados. Eles são típicos da Ásia, só que eles foram introduzidos na América do Sul, como no Brasil, por exemplo, através da água de lastro, que é aquela água que estabiliza os navios. Né? E qual é o grande problema? É que os mexilhões, eles filtram tudo que tem na água praticamente, incluindo metais pesados e coliformes. Então, os peixes, ao se alimentar desses mexilhões, eles acabam sendo contaminados e o ser humano, ao se alimentar dos peixes, também absorve parte dessa contaminação. Tá? Qual é a consequência desses fatores que estão afetando a biodiversidade? É que os seres vivos eles vivem em equilíbrio com a natureza. Então, uma das primeiras consequências é justamente afetar o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, a gente tem uma população que dependem da natureza, que são, por exemplo, as comunidades ribeirinhas, os pantaneiros. Então, eles precisam daquela diversidade local para o seu próprio sustento, né? Questões culturais e tudo mais. Tá? Bom, por conta disso, várias medidas de proteção estão sendo adotadas para proteger a biodiversidade, que é o combate ao desmatamento ilegal, a fiscalização de extração de madeira, o combate à biopirataria, a criação de áreas naturais de proteção ambiental, como, por exemplo, as unidades de conservação. Só que antes da gente falar das unidades de conservação, é muito importante vocês saberem a diferença de conservação e preservação. Então, hoje em dia, a gente, ao querer falar de uma área a ser protegida, a gente usa os termos conservar aquele local e proteger aquele local como sinônimos, tá? Mas existe uma diferença. Conservação é a proteção dos recursos naturais com a utilização racional, ou seja, você pode utilizar os recursos presentes ali naquela área, tá? Já na preservação, ela visa a integridade. Então, o ser humano não pode utilizar nada daquela área que está sendo protegida, tá? Bom, quais são as unidades de conservação? Primeiro, a unidade de conservação de proteção integral. Nesse tipo de unidade de conservação, eles não permitem
atividades que envolvam consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Aí vocês podem me perguntar, se isso é uma unidade de conservação, ou seja, aquela área que permite que o ser humano possa utilizar dos recursos, como é que essa unidade de conservação ela não permite que o ser humano se envolva e faça a coleta ou que utilize para o consumo ali? Bom, é que nesse caso, realmente, o ser humano ele não pode utilizar, mas ele pode entrar nessas unidades de conservação para questões de passeio, de lazer, tá? Atividades de turismo, para atividades de pesquisa científica, para questões de ensinar sobre atividades de conservação, tá? Então, ele pode utilizar daquele recurso para outros fins, tá? Não necessariamente para o consumo humano. Como, por exemplo, a gente tem as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos nacionais, os refúgios de vida silvestre. Um exemplo de refúgio de vida silvestre é as Ilhas dos Lobos. Então, lá eles abrigam uma grande quantidade de leões marinhos, tá? Então, existe toda uma medida de conservação daquele local. Já nas unidades de conservação de uso sustentável, além dela ser utilizada para pesquisa científica, para atividades de turismo e passeio, como na unidade de conservação que a gente viu anteriormente, aqui o ser humano já pode utilizar de recursos que aquela área tem, tá? Então, são as áreas de proteção ambiental, que são as APAs, as florestas nacionais e a reserva extrativista. Então, olha aqui, nessa imagem, a gente observa a produção de farinha a partir da farinha de mandioca, né? Então, nesse caso, a população, os povos, eles podem utilizar daquele recurso para o seu próprio consumo, por exemplo. Bom, e a sustentabilidade, né? Que a gente já foca no desenvolvimento sustentável. Então, é necessário que vocês saibam o conceito de desenvolvimento sustentável. Ele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população e de seus descendentes, preservando também a biodiversidade e a diversidade cultural. Então, o desenvolvimento sustentável ele permite que os seres humanos utilizem dos recursos da natureza, mas de forma consciente, de forma que aquele produto ali não acabe entrando em extinção. Então, ou seja, ele utiliza de forma racional, podendo manter aquela área para os descendentes e tudo mais, tá? Então, é a utilização de forma racional, de forma consciente, tá? E a gente tem a nossa pegada ecológica. Inclusive, lá na nossa semana 10, eu deixei um link para um site no qual você consegue calcular a sua pegada ecológica. Ou seja, você tem um indicador de sustentabilidade que mede os impactos produzidos pelos seres humanos na biosfera. Aí você consegue analisar se você está gastando muita água, tá? Se você está gastando muita energia elétrica, porque tudo isso aí a gente acaba causando danos à biodiversidade. Então, vá lá, calcule, e não é só para calcular. Analise o seu resultado e se ele der muito ruim, é bom começar a pensar em alternativas para melhorar, né, esses danos à biodiversidade. Porque a gente sempre costuma dizer que a gente causa danos, mas aí a gente pergunta, será que eu também não estou causando, não estou contribuindo de alguma forma, seja poluindo o ambiente, né? Então, às vezes, essa conscientização vem da gente mesmo, tá bom? Bom, países em desenvolvimento, como o Brasil, o valor médio da pegada ecológica é menor do que nos países desenvolvidos. É claro, nos países desenvolvidos, o poder aquisitivo deles é maior, então a utilização de produtos tecnológicos são maiores, consequentemente os danos à natureza também são maiores, tá? Então é por isso que acaba os países desenvolvidos tendo uma pegada ecológica maior em relação aos outros países, tá? Bom, e quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? É acabar com a pobreza e com a fome, assegurar a vida saudável, assegurar a educação inclusiva, alcançar a igualdade de gênero, água e saneamento básico para todos. Então, esses aqui são apenas alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Na aula da semana 10, nos slides da semana 10, eu deixei lá uma imagem que tem praticamente uns 17 objetivos, tá? Então, você pode analisá-lo, não precisa decorar todos. Então, é questão de analisá-los e ter consciência
desses objetivos e lutar para que eles sejam alcançados, tá? Então, gente, a gente termina a nossa aula aqui. Esse conteúdo, ele é bem curtinho mesmo, ele é bem simples. Vocês só têm que saber o que é o desenvolvimento sustentável e saber diferenciar conservação de proteção, tá? Então, esses são alguns termos e entender quais as atividades humanas estão interferindo na biodiversidade. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no chat, no horário das nossas aulas, que a gente conversa, tira essa dúvida de vocês, tá? E assim também eu espero que vocês contribuam no nosso fórum, respondendo as atividades que eu estou deixando lá.